Ferramentas que permitem a investigação dos bens de devedores trabalhistas são importantes aliadas daqueles que promovem a justiça. Algumas já são amplamente conhecidas e utilizadas, como o Bacenjude, o Renajude e o Infojude. Já outras ainda necessitam ser mais difundidas. É o caso do Simba, Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Essa ferramenta permite uma ligação com o Banco Central, que por sua vez se comunica com as instituições bancárias. Ele é utilizado quando é ordenada por um juiz a quebra de sigilo bancário de uma das partes do processo. Ela é bastante ampla, porque ela pode alcançar a prestação de informações sobre contas bancárias e seus titulares, não só titulares, mas também quem movimenta a conta, porque é bastante comum a gente verificar que o nosso executado ele não tem uma conta no seu nome, mas ele movimenta uma conta em nome de um terceiro. Então, é possível ter essa informação. Tá? Também agências onde as contas são mantidas, também contas e agências que, de alguma maneira, participam de transações efetuadas por aquele sujeito que a gente está investigando, os próprios extratos dessas transações e também nós podemos requisitar, porque isso tudo transita no meio eletrônico e num formato que depois facilita a nossa avaliação, a origem e o destino das transações. Já a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens permite que o juiz bloqueie bens imóveis de algum dos envolvidos no processo. O sistema online já conta com mais de 4 milhões de acessos em todo o Brasil. Então, se o juiz, sem saber a existência de um ou outro bem imóvel, ele, por uma precaução, por cautela, ele quiser determinar a indisponibilidade de possíveis bens imóveis que alguém tenha, ele faz uso dessa ferramenta. Então, essa ferramenta, o passo seguinte é por parte dos oficiais de registro de imóveis, eles devem consultar o sistema, verificar se existe uma ordem de disponibilidade, verificar se nos seus cartórios há imóveis que possam ser atingidos pela ordem. Se existirem, eles devem registrar, inscrever essa ordem e disso então comunicar ao juiz. Ou seja, aqui eu tenho um imóvel que foi então atingido pela indisponibilidade. Aí o juiz passa a saber que aquela indisponibilidade ela foi concretizada. Outras ferramentas possuem abrangência local, como o GID Detran RS, Gerenciamento de Informações do Detran. O sistema fornece informações mais amplas sobre a posse e a sucessão de veículos. Ele permite que a gente obtenha por meio eletrônico todo o prontuário do veículo. E nesse prontuário do veículo também vem o histórico das propriedades. E para isso a gente pode, o histórico, chamada cadeia sucessória de propriedade do bem, é interessante para verificação de ocorrência ou não da chamada fraude de execução. Ou seja, se o sujeito ele vende o bem exatamente para evitar que futuramente esse bem ele seja atingido por uma penhora. As juntas comerciais atuam de forma autônoma em cada estado do Brasil. Dessa forma, os tribunais do trabalho devem firmar parceria com as suas juntas. O TRT Gaúcho fez isso e celebrou convênio com a Juscergs, Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E esse convênio, então, ele nos permite, também por meio eletrônico, obter informações sobre pessoas jurídicas, dados cadastrais, endereços, né? E também sobre a composição do seu quadro social, e inclusive alterações. E da mesma forma é possível que nós obtenhamos informações em relação a pessoas físicas, principalmente se elas compõem quadros sociais de pessoas jurídicas. Só que no caso das pessoas físicas, ao contrário das pessoas jurídicas que eu posso verificar o passado, também as alterações do quadro social, as pessoas físicas, no caso desse sistema, eu só posso saber se no momento da consulta ela compõe algum quadro social. Se porventura ela já compôs e deixou de compor, eu não tenho essa informação por meio do sistema. Mas ainda assim ele é muito útil.
Seja na fase de execução de um processo, ao localizar bens para o pagamento de uma sentença, ou na fase probatória, ao comprovar que determinado patrimônio é de uma das partes do processo, as ferramentas de detecção de bens são cada vez mais utilizadas pela Justiça Trabalhista.